Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula eu começo com o livro 2. A gente vai falar sobre alguns aspectos humanos do continente europeu. A gente vai trabalhar a primeira unidade, que vai abordar aspectos relacionados à formação étnica da população europeia, aspectos linguísticos. A gente vai analisar alguns indicadores sociais. Já adiantando, né, essa primeira videoaula, a gente está abordando os assuntos. Na segunda videoaula, já vai ser a realização dos exercícios dessa unidade. Então, vocês, ao final dessa aula, já podem começar a fazer os exercícios, para que na próxima vocês possam corrigir junto comigo, tá bom? Então, pega o seu material, a gente vai começar então a unidade 1 do livro 2, trabalhando os aspectos humanos do continente europeu, de forma mais específica, a formação linguística e a formação étnica da população europeia. Então, vamos lá. Bom, o livro, né, deixa eu jogar aqui pro meio para vocês conseguirem ver, né? O livro, ele já traz, né, esse gráfico, né, esse fluxograma, mostrando que o continente europeu apresenta uma grande diversidade cultural, tá? Essa grande diversidade cultural, ela vai ser evidenciada por causa do multilinguismo, né? Por meio do multilinguismo, que é a presença de diferentes tipos, né? Diferentes sistemas linguísticos no continente. Tem o tronco francês, inglês, alemão, croata, né? Grego, português, sueco, diversos troncos linguísticos presentes no continente. Ele já começa, né, com esse fluxograma mostrando, né, que do tronco principal, né, do indo-europeu vai ter as ramificações: latim, eslavo, germânico, albanês, o grego antigo, né? E em decorrência desses outros troncos, né? Por exemplo, latim, português, espanhol, francês, italiano, do eslavo tem o russo, o germânico, o irlandês, bretão, do germânico é o alemão, o inglês, do grego antigo, né? Tem o grego moderno, tá? A maioria das línguas faladas no continente europeu, ela é descendente do tronco indo-europeu, né? E aí tem essas ramificações, latim, eslavo, esses que estão presentes, né? Existem ainda outras línguas, né, que não vão ter ligação com o tronco indo-europeu. Então, mais uma vez, ainda reforçando essa questão do multilinguismo, né? Por exemplo, o grufinês, que dá origem, né, ao finlandês, ao húngaro, ao estiano, são troncos, né, que são diferentes do indo-europeu. Tem o turco, o basco, né? O basco, por exemplo, ele não está relacionado a nenhuma outra língua falada, né? Por exemplo, o húngaro, ele está ligado ao tronco ugrofinês. O nosso português, tanto o português, né, de Portugal, quanto o nosso português aqui do Brasil, é origem do latim. O inglês, né, é origem do germânico. E o basco, por sua vez, ele não vai estar relacionado, assim, a nenhuma outra língua falada, tá? O próximo ponto aqui. Agora deixa eu botar aqui em cima, que a gente consegue ter uma visão melhor.
porque assim, para essa unidade, para explicar essa unidade, eu trouxe diretamente os mapas, né? Então, para não ocupar nenhuma informação, aí às vezes eu vou ficar mexendo esse quadrinho onde eu coloco meu rosto, né? Deixa eu passar pro lado de cá. Acho que aqui fica melhor. Para que... Não, aqui eu tô tapando quanto, desculpa, gente. Para que a gente possa otimizar, né? Ver toda análise de mapa, é importante a gente analisar título, a gente analisar legenda, tá? Isso que potencializa a nossa compreensão acerca do mapa, tá? Aqui é outro ponto. Quanto à composição étnica, né? Agora eu tô falando dos principais grupos, né? Os principais grupos são os indo-europeus, os mongóis, os bascos e os caucasianos, tá? E dentro desses grupos tem as ramificações, por exemplo, dos indo-europeus, né? Temos os neolatinos, os germânicos, os eslavos, gregos, e aí a gente pode fazer essa análise diretamente pela legenda, né? Por exemplo, dos mongóis, fineses, turcos, os outros grupos, né? Os bascos, os caucasianos. Só pela legenda, né? A gente já identifica uma predominância muito significativa, né? Dos eslavos, por exemplo, está representado por essa cor verde mais clara, então é bem presente, né? Os neolatinos no tom azul, ali ele vai pegar Portugal, Espanha, França, Itália, tá? Tem uma centralização, né, dos germânicos, que vai pegar ali Alemanha, Inglaterra, Suécia, né, Irlanda. Tem já na porção, né, que vai pegar da Rússia, Polônia, esse em tom de verde, né, os eslavos, e tem outras ramificações, sabe? É bem mais próximo, né, assim, tá? Porque aqui eu não consigo sinalizar o cursor para mostrar para vocês, mas identifiquem de acordo com a legenda, estão um pouco mais verde, né? Ih, gente, desculpa aqui. Um pouco mais verde, né, relacionado aos gregos, os bascos estão bem concentradinhos ali, né, onde a gente tem o tom de azul, onde tem a França, Espanha, Portugal, os bascos eles estão concentrados naquela região ali, tá? Então, sobre isso a gente também vai identificar quais são esses grupos, né? Os principais indo-europeus, mongóis, bascos e caucasianos, e dentro desses grupos existem algumas subdivisões, no caso, os indo-europeus, os neolatinos, germânicos, eslavos, gregos, albaneses, celtas, armênicos e lituanos, os mongóis, os fineses, turcos e os calmucos, e os outros grupos que são os bascos e os caucasianos, tá? Vamos seguir agora. Aí, mais uma vez, eu mostrei meu rostinho. A gente vai falar um pouco, né, da estrutura agora populacional. Primeiro, ele começa falando sobre a densidade demográfica, tá? Densidade demográfica é a relação de habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente vai analisar a estrutura populacional, a gente tem que entender que a população mundial humana ela vai apresentar características que vão ser expressas por meio dos indicadores demográficos. Esses indicadores demográficos são a densidade demográfica, que a gente vai ver agora, depois tem crescimento vegetativo, taxa de natalidade, mortalidade, entre outros. Explicando um pouquinho, né, densidade demográfica que a gente vai ver agora é a relação de habitantes por quilômetro quadrado. É quando a gente analisa a distribuição da população pelo território. Crescimento vegetativo é quando a gente vai analisar as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade, né? O nome diz natalidade,
É a relação de nascidos vivos em um grupo de 1.000 pessoas durante um ano. Às vezes, inicialmente, quando a gente fala assim, taxa de natalidade, né, e explica que é relação de nascidos vivos, as pessoas questionam, mas como assim nascido vivo? Porque a gente não pode desconsiderar que tem os natimortos, são aqueles bebês, né, acabaram de nascer, tem minutos, horas ali de vida, de nascimento, mas morreram, né, ou então já saem da barriga mortos, né, então esses não contam. Taxa de natalidade é quem nasce vivo, quem sai da barriga com vida, que tem aqueles que saem da barriga sem vida. Então, num grupo, né, de 1.000 pessoas durante um ano. E a taxa de mortalidade é referente ao número de óbitos num grupo de 1.000 pessoas durante o ano. Tem outras, a gente pode analisar, por exemplo, taxa de fecundidade, né? É a relação de filhos por mulher. Né? De modo geral, a gente já entende, não sei se acontece na família de vocês, mas era comum, por exemplo, a bisavó, ou a avó mesmo, ter 10, 8 filhos. Pode ser que a avó de vocês tenha tido 5, talvez a mãe de vocês tenha 2, 3, tenha 1. Talvez vocês nem queiram ter filhos, queiram ter um gato, um cachorro, né? E é a relação, a gente vai analisar a quantidade que cada mulher, em média, tem de filhos. Aqui a gente vai começar pela densidade demográfica, tá? Densidade demográfica, então, é a distribuição da população. Quando a gente fala sobre distribuição da população, existem diversos... Deixa eu só tirar o cursor daqui. Existem diversos fatores que vão promover essa distribuição, tá? De modo geral, quando a gente fala em população mundial, a população mundial está irregularmente distribuída pelo território, tá? Por quê? Para você se situar, para você se localizar numa região, alguns fatores são importantes. O caso da distribuição territorial, ela vai estar muito relacionada a fatores econômicos, fatores históricos e fatores naturais, por exemplo, né? A gente sabe que no nosso planeta nós temos áreas em temperaturas extremamente baixas, áreas congeladas. E também temos áreas, como por exemplo aqui no Brasil, de clima tropical, um clima mais agradável. Então é um fator natural, um fator climático que interfere no fato das pessoas se localizarem em uma área polar, em uma área congelada ou uma área de clima tropical. Obviamente é muito mais fácil você viver em uma área de clima tropical, né? Outro exemplo, falei em relação ao clima, a gente pode analisar em relação ao relevo também. Áreas com uma intensa declividade, tá? Declividade. É mais fácil você construir a sua casa numa área de intensa declividade ou uma área com um relevo mais plano? Obviamente, essa questão natural do relevo também vai influenciar na localização da população, tá? Os fatores econômicos. Você vai estar situado numa área onde você não tem acesso ao trabalho, onde você não tem acesso a potenciais financeiros, potenciais econômicos? Não, né? Exemplo de fatores históricos. Se a gente quiser trazer aqui para o Brasil, inicialmente, o processo de colonização no Brasil ele começou pelo litoral. Então, a faixa litorânea brasileira ela foi ocupada mais densamente. Posteriormente, que o interior do Brasil passou a ser ocupado. Então, de cara, a gente tem que ter esses fatores. Para entender a distribuição da população, ela pode ser por fator natural, por fator histórico ou por fator econômico. Aí agora a gente tem, depois desse panorama mundial, vamos analisar especificamente a Europa, tá? A Europa ela vai ter aproximadamente 739 milhões de habitantes, tá? Isso de acordo com o dado de 2016. Agora a gente está em 2021, pode ser não, né? Certamente houve algum tipo de alteração, né? Infelizmente a gente não pode esquecer, né, que também tem um quadro de pandemia em caráter mundial, então esses dados demográficos obviamente estão sendo alterados, tá? No caso da Europa, né, tendo esse dado de 2016, a relação de habitante por quilômetro quadrado, a densidade demográfica, era cerca de 73 habitantes por quilômetro quadrado. Como que você faz esse cálculo? Você vai pegar a área, tá? E vai dividir pelo número de pessoas. Um exemplo. Quando eu estou em sala de aula, eu gosto de usar esse exemplo porque dá pra gente fazer uma análise. Você está na sala de aula, tá? Digamos que a sala de aula ela tenha 4 metros quadrados. Exemplo, tá? E na sala de aula tem 10 pessoas.
tá? 10 pessoas. Então, você vai pegar o número de pessoas, 10, e dividir pela área em quilômetros quadrados. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, aproximadamente, a cada metro quadrado, cabem 2 pessoas e meia, tá? Outro exemplo, às vezes quando estava tendo carnaval, né? Carnaval tinha os blocos de rua. Aí falava assim, se tem uma população, teve um público de tantas pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Como que eles sabem disso num carnaval de rua? Porque pega a área, tá numa extensão de 3 km². A gente sabe que em média uma pessoa vai ocupar, sei lá, 1 metro quadrado, meio metro quadrado, né, ou menos. Então você vai dividir em quantas pessoas cabem naquele metro quadrado, tá? No caso da densidade demográfica é isso. Você vai analisar a relação de habitantes, a quantidade de pessoas que estão concentradas em 1 km², tá? O que vai acontecer? No caso da Europa, a população não vai se distribuir de forma igual pelo território, tá? A gente já teve uma análise em relação a aspectos físicos, então nós percebemos, por exemplo, que existem áreas, apesar de ter uma predominância do clima temperado, tem áreas com influência de um clima polar, tem áreas com influência do clima temperado semiárido. Então isso vai fazer com que haja essa má distribuição. Outra questão, as maiores concentrações populacionais no contexto europeu, né, não no contexto europeu, de caráter mundial mesmo, vão se concentrar em países mais industrializados, tá? No caso da Europa isso vai ser muito nítido. Os países mais industrializados vão concentrar uma maior quantidade de pessoas. E a menor concentração de pessoas, né, vai se dar em regiões de clima polar. Como que a gente faz essa análise agora olhando diretamente para esse mapa? Conforme está a legenda, eu tenho um amarelinho, né, referente a menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, vem para um tom de verde, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, depois um verde um pouquinho mais claro, de 11 a 50, esse laranja, né, de 51 a 100, e o vermelho mais de 101 pessoas. Então, conforme mais escuro, quer dizer que é maior densidade, quer dizer que tem mais pessoas ocupando aquele espaço. Só que não é só mais pessoas ocupando aquele espaço. A gente tem que analisar também, né, a dimensão. Exemplo, pode ter 10 pessoas na Rússia e 10 pessoas em Portugal, tá? Estou dando um exemplo. 10 pessoas na Rússia, 10 pessoas em Portugal. É a mesma quantidade de pessoas, é o mesmo número de pessoas. Mas o tamanho da Rússia sei lá, gente, mais de 10, muito mais do que 10 vezes superior do que Portugal. Portugal é pequenininho, a Rússia é grande. Então aqui eu não estou analisando só se tem muitas pessoas. Eu estou analisando o quanto que essas pessoas estão distribuídas pelo espaço. O quanto que essas pessoas estão ocupando os espaços, tá? Se eu tenho uma sala de aula, essa sala de aula ela tem 2 metros quadrados. E eu tenho uma outra sala de aula, essa sala de aula uma tem 2, uma tem 4, tá? E eu tenho uma mesma quantidade, eu tenho 20 alunos. Esses 20 alunos em exemplo, tá, gente? Eu não sei essa relação agora assim de cabeça, o tamanho de sala de aula, mas assim, 20 alunos em uma sala de 2 metros quadrados e 20 alunos numa sala de 4 metros quadrados, obviamente vai ter muito mais espaço na sala de 4 metros quadrados. Né? Na sala de 2 metros quadrados, esses alunos vão ocupar todos os espaços, daqui a pouco vai ficar todo mundo amontoado, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue perceber uma faixa, né, muito significativa de densidade demográfica, que aqui vai pegar, por exemplo, aqui tá pegando França, pega Reino Unido, Alemanha, Itália, né, com certeza ali a Itália, a botinha, são os países mais industrializados. E na porção mais ao norte, né, onde a gente tem a influência do clima polar, percebam que está no tom desse verde mais clarinho,
quer dizer que tem uma quantidade menor de pessoas, né, distribuídas de forma irregular, e obviamente vai ter uma quantidade literalmente menor, porque é muito frio, tá? Bom, quando a gente fala, né, dessas questões de distribuição, entram dois termos, áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. As áreas ecúmenas, deixa eu pular, aqui é o gráfico que eu vou analisar com vocês também. As áreas ecúmenas são aquelas que serão favoráveis à fixação humana, né? Anecúmena geralmente se há como prefixo da ideia de negação, nesse caso, né? Então, anecúmenas são aqueles espaços que não oferecem condições favoráveis de fixação. O que seriam essas condições favoráveis? Clima agradável, acesso à água, relevo, condições econômicas, fatores que fazem com que a população possa se fixar em um local, tá bem? Nesse gráfico aqui, né, são as maiores densidades demográficas da Europa em 2015. Disparadamente, tá? Mônaco tem a maior densidade demográfica da Europa. Aí você pensa, nossa, quer dizer então que Mônaco tem a maior quantidade de pessoas? Não, tá? Lembra que densidade demográfica não é o número de pessoas, é a distribuição das pessoas pelo território. Mônaco é um ovo, Mônaco é bem pequenininho. Só que a quantidade de pessoas que estão em Mônaco representam uma alta densidade demográfica. Mônaco é pequeno, se tem muitas pessoas, essas pessoas vão ocupar praticamente todos os espaços, tá? Em 2015, era mais de 25,322 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eram muitas pessoas em um quilômetro quadrado, tá? No caso de Mônaco, São Marino de Malta, a densidade vai ser mais elevada porque é uma área muito limitadinha, né? Percebam que são os três primeiros na tabela em relação aos habitantes, tá? Você ter 25 mil pessoas, né? 25 mil habitantes por quilômetro quadrado é muita coisa, sabe? É bem elevado. Tem em outros países, né? Como aqui ele estava mencionando, as menores densidades demográficas. Tem Islândia, Noruega, Suécia, né? Itália, Estônia, Lituânia. Por quê? Porque são regiões que vão apresentar, nesse caso, né, bem específico, Noruega, Islândia, Finlândia, Suécia, são regiões que vão apresentar um clima muito rigoroso, tá? Frio muito rigoroso. Então, o número de pessoas que vão estar lá será menor, até mesmo porque tem áreas que vão estar totalmente congeladas. Então, não é de fácil fixação, né, você estar num local assim, tá? Bom, o próximo. Calma, foi demais. Crescimento vegetativo, tá? Os processos de industrialização e de urbanização, eles vão provocar um aumento do crescimento vegetativo populacional. Crescimento vegetativo, a gente analisa a relação de nascimentos, então, taxa de natalidade. A gente analisa a relação de óbitos, taxa de mortalidade. E a gente analisa ainda as taxas de migração. Migração é quem está entrando e quem está saindo do território. Então, por exemplo, tá? Tem um país. Aí, nesse país, nasceram 5 pessoas. Nasceu 5, tá? Beleza. Aí, tinha... Não, vou melhorar, né? Já estava lá, já tinham 2 pessoas. 2. Vou colocar números pequenos. Já tinham 2. Nasceu uma. 3, tá? Morreu outra. Ponto. Só que nessa questão de fluxo migratório, uma pessoa saiu do país e uma pessoa entrou.
Nessa média boba aqui que eu estou fazendo, eu posso analisar que tem o crescimento médio, né, de 2 habitantes. Eu não estou analisando tudo, eu não estou analisando isoladamente, na verdade, vou analisar tudo. Vou analisar a relação de pessoas que estão nascendo, vou analisar pessoas que estão morrendo, quem está entrando e quem está saindo. Às vezes, as pessoas confundem crescimento vegetativo com crescimento demográfico, tá? Crescimento demográfico é só fazer aquela média entre quem está nascendo e quem está morrendo. Demográfico, só isso. Crescimento vegetativo é, além do crescimento demográfico, além de analisar quem está nascendo e quem está morrendo, a gente também vai analisar os fluxos migratórios, quem está entrando e quem está saindo do território. Quando a gente fala sobre esses aspectos, né, é muito importante a gente frisar o papel da industrialização e da urbanização, porque eles vão promover esse crescimento vegetativo. A partir do momento que eles geram ofertas de emprego, faz com que pessoas queiram ir para determinadas regiões, tá? O fator econômico aí, lembra que eu mencionei no início? Fator econômico, fator histórico, fator natural, fator econômico grita aí nessa hora. Os governos vão implantar, né, diversos programas para melhorar a infraestrutura, saúde, educação. São programas que vão visar a melhoria na qualidade de vida, tá? A partir do momento que você tem um programa de melhoria de qualidade de vida, a partir do momento que você tem uma melhoria no sistema de saúde, automaticamente você vai ter uma melhoria na taxa de mortalidade, tá? Existe um período da história, agora eu não vou conseguir precisar para vocês, em que as pessoas morriam por higiene, falta de higiene. Existem diversas doenças relacionadas à falta de higiene, né? Porque não tinha essa questão de saúde. Acesso à água, você conseguir beber uma água de qualidade faz uma diferença tremenda na sua vida, tá? A partir do momento que você tem um acesso melhor, né, a um sistema de saúde mais qualificado, você consegue cuidar da sua saúde. Um avanço tecnológico, por exemplo, você tem acesso a medicamentos. Exemplo claro, nós estamos na pandemia. Por sorte, conseguiram desenvolver diversas vacinas em combate à doença. Muitos anos atrás, em outras pandemias, o período para o estabelecimento de uma vacina foi muito maior, porque não tinha esse avanço, tá, tecnológico. Aí diversos outros assuntos vão entrando. Na questão da taxa de natalidade, né, o número de nascimentos, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi um fator extremamente significativo, planejamento familiar, o custo de vida ficou muito alto, então as pessoas passaram, né, a ter um planejamento familiar e isso vai interferir bastante na relação de crescimento vegetativo. Para a gente encerrar essa aula, né, vou falar um pouco sobre pirâmide etária, porque a pirâmide etária ela nos ajuda muito a fazer essa análise populacional. Toda pirâmide etária ela vai ter as seguintes informações, tá? Análises referentes à população masculina e à população feminina. Sempre vai ter uma régua, se é etário, quer dizer que é de idade, uma régua referente à idade. Ela vai ser formada por uma base, pelo meio e pelo topo. Seguindo a régua das idades, a base sempre vai ser referente a jovens, o meio sempre referente aos adultos e o topo sempre referente aos idosos. Aqui ele dá o exemplo de duas pirâmides etárias, uma pirâmide da Europa e uma pirâmide da África. Percebam que a pirâmide da Europa está com uma base estreita, bem pequenininha, e a base da África está com uma base larga. Por que está pequeno na Europa? Porque estão nascendo menos pessoas, né? É uma base pequena, baixa taxa de natalidade. No continente africano é largo porque tem uma alta taxa de natalidade. Observa agora o topo. O topo da pirâmide etária referente à Europa está um pouquinho mais larguinho. Quer dizer que a expectativa de vida é maior, o número de idosos é considerável. Já no continente europeu, o topo está bem fininho. Quer dizer que as pessoas estão morrendo mais, elas não chegam até uma idade elevada. Aqui a gente pode concluir, por exemplo, que pirâmides que apresentam uma base estreita representam um país desenvolvido e, consequentemente, se essa base é estreita, tende a ter um topo mais largo, referente a uma alta expectativa de vida, referente a um sistema de saúde, um sistema de educação que influencia em tecnologia, que influencia em saúde, que aumenta a expectativa de vida. Então, base estreita, topo largo, país desenvolvido. Se já tem uma
Não, gente, calma aí. Base estreita, topo largo. Agora o continente africano é uma base larga. Nascem muitas crianças. Topo estreitinho, todas essas crianças que nasceram e cresceram não chegaram à vida adulta, morreram cedo. Vai morrer por quê? Porque às vezes não teve uma boa alimentação, não teve um acesso a medicamento, não teve um acesso à saúde e automaticamente vai interferir negativamente, né, na expectativa de vida. Beleza? Bom, galera, eu encerro a nossa aula por aqui. A gente se encontra numa próxima. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre os fluxos migratórios e vou encerrar realizando os exercícios da unidade. A gente se vê até lá. Beijo!